Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos dar início ao curso de ensino bíblico. Vamos juntos aí nesse aprendizado? Começando o primeiro tema do curso Ensino Bíblico, vamos falar sobre por que a Bíblia é um livro confiável. Nesta aula, vamos discutir sobre a Bíblia e a sua confiabilidade. Podemos realmente reconhecer a Bíblia como a única fonte, autoridade infalível? A Bíblia, ela é superior aos demais conteúdos ou fontes de conhecimento, como senso comum, a ciência, a filosofia e outros. Na Bíblia não há erros, não há falhas, não podemos nos equivocar em seguir de forma radical, de forma literal, de forma direta o que a Bíblia nos ensina. Ela não pode ter erros, ela não pode estar ultrapassada. Essas perguntas, essas dúvidas e esses questionamentos sobre a Bíblia sendo a palavra de Deus já ocorreu no passado. A Bíblia é um livro que tem toda uma história. E na história da Bíblia, no qual ela foi escrita e concretizada a partir do segundo século da era cristã, decorrendo esse período até os dias de hoje, ela sempre foi questionada, perseguida, tentaram desmoralizar o seu conteúdo, houve diversas críticas contra este livro. Entretanto, essas críticas não suportaram as provas desse livro, não suportaram o conteúdo claro e expressivo que é expresso, que é dialogado, que é comunicado neste livro. Ainda hoje, podemos afirmar que a Bíblia ela é uma autoridade infalível. Ela traz a verdade absoluta. É um livro diferente de qualquer outro livro, porque é a palavra de Deus. Ela traz em seus escritos conteúdos e verdades que passam por tempos e períodos, são conteúdos atemporal, verdades que foram expressas no passado e que hoje elas permanecem tendo a mesma validade. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais compreendemos a sua grandeza. É um livro realmente incomparável, que deve ser base para a vida de todas as pessoas, não somente os cristãos ou aqueles que são adeptos a uma religião, mas todos os indivíduos deveriam se prostrar, se aprofundar, conhecer os seus ensinos e praticar em suas vidas. Vamos começar, primeiramente, com as provas internas. A própria Bíblia, ela registra que ela é a palavra de Deus, que toda escritura, nesse caso, os escritos do Antigo e do Novo Testamento, foram escritas por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, que é o mestre, o líder do movimento cristão, ele sempre falou segundo as escrituras. Quando ele citava os textos sagrados, ele sempre destacava que eram palavras que vinham de Deus. Os escritos sagrados nos direciona a crermos na palavra, na Bíblia, naquilo que está registrado, desde os profetas lá no Antigo Testamento até os apóstolos no Novo Testamento. Agora, sobre as provas externas, podemos analisar primeiramente a parte histórica. Olhando toda a história, nós vamos perceber que a Bíblia ela foi construída ao longo de aproximadamente, segundo estudiosos, 1.600 anos. É impossível que num período tão extenso como esse se registraram textos de vários autores que viveram em épocas diferentes, períodos diferentes, e que
não se conheciam porque viveram em épocas diferentes, mas conseguiram escrever, cada um com a sua linguagem, mantendo uma unidade, uma harmonia, no qual a gente não encontra nenhuma contradição na Bíblia. Isso só pode ter ocorrido porque todos esses escritos foram gerenciados por um Espírito Santo que direcionou eles em todos esses escritos. Agora, indo para a área da geografia, quando se lê e estuda os textos bíblicos, a gente vai ver ali que ela trata de cidades antigas, de períodos antigos, de localizações. E é importante nós entendermos que todos os registros ali que estão relacionados na Bíblia, na geografia da Bíblia, é comprovado pela geografia geral. Então não há erro naqueles escritos. Se aqueles escritores tivessem se equivocado ou fossem escritores que não tivessem uma inspiração divina, eles não conseguiriam registrar com tanta perfeição conhecimentos que hoje nós só temos porque nós temos os estudos da ciência que retratam sobre esse conhecimento. A arqueologia também é uma outra ciência que comprova a veracidade da Bíblia. Ao se fazer os estudos arqueológicos, se descobre que as cidades, as localizações que foram registrados na Bíblia realmente existiram, que os vestígios daquilo que foi escrito na Bíblia sobre as localizações, até a própria tumba de Jesus, ainda permanece ali como um descobrimento da arqueologia. Ainda sobre os argumentos externos, nós não encontramos em nenhum outro livro, em nenhuma outra filosofia, em nenhuma outra ideologia, em nenhum outro corpo doutrinário, tanto poder transformador do que é encontrado nesse livro. A Bíblia, ao longo da história, tem transformado vidas, famílias, cidades e países. A Constituição dos Estados Unidos, ela foi fundamentada em princípios da palavra de Deus. Especialistas na área da economia citam os conselhos bíblicos como conselhos perfeitos para uma boa aplicação do nosso dinheiro. Princípios morais, orientações sobre alimentação e saúde são encontrados com perfeição na Bíblia, no qual ali tem princípios inquestionáveis que são utilizados para a boa sustentação da sociedade. Nenhum outro livro é tão lido como a Bíblia. Nenhum outro livro é tão traduzido, tão compartilhado, tão extraído em estudos e conteúdos do que a Bíblia Sagrada. Mesmo sendo um livro no qual houve grande perseguição, ela venceu, mesmo as dificuldades, toda essa perseguição. E hoje ainda permanece. Mesmo que muitos países que são contrários à fé cristã proíbem o uso desse livro, esse livro ainda é propagado em grande dimensão no mundo. Como diz o Senhor Jesus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. O tempo estabelecerá, e já tem estabelecido, que a Bíblia é um livro incomparável.